Que maravilha de estarmos aqui nesse dia de descanso, no meio da semana. O Pai fez uma pausa, não foi só no calendário do nosso país que houve uma pausa, um feriado, mas no céu o Pai fez uma pausa hoje de todo o trabalho, só para honrar você. Então o Pai saiu do seu trono de glória e está presente aqui nessa noite, só porque Ele quer ficar bem pertinho de você. O Espírito Santo vai te pegar hoje. Fala para a pessoa que está próxima de você, fala assim: o Espírito Santo vai te pegar. Fala assim: o Espírito Santo vai te pegar. Quem quer isso, diga amém. O Espírito Santo só pega, só se conecta aquele que é filho, aquele que deseja e aquele que o adora. Você deseja? Você o adora? Então pode ficar na expectativa, porque Ele já está aqui e vai te pegar. Quem crê nisso, diga amém. O tema da palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, queridos, essa noite, para compartilhar com você, a família do nosso Pai, você que é meu irmão, você que é o filho de Deus que está nesse lugar essa noite, prepare-se, pois o Pai tem algo profundo para falar para você. E eu acho que o tema não vai agradar a muitos, e se agradar pode causar um certo espanto. O tema de hoje é filhos da dor. Fala assim comigo: eu sou filho da dor. Olha para a pessoa que está ao teu redor e profetiza, não fale, transmita a ela. Fala assim: você é filho da dor. Fala para a pessoa que está do outro lado, transmita a ela, fala assim: você é filho da dor. Amém? Essa palavra, querido, ela é profunda, porque é verdadeira. Nós somos filhos por causa da dor. A dor de um filho que se ofertou para que nós pudéssemos receber o refrigério e o alívio em nossas vidas. Nós só somos filhos por causa do Filho de Deus. Quem entende isso e não tem nenhuma dúvida, diga amém. Amém. Mas não é sobre exatamente a dor dos filhos que eu quero falar. Eu quero falar a respeito da dor. Eu quero falar a respeito do propósito da dor. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, você também sofre de dores. E toda vez que nós entramos na presença do Pai, mesmo que seja só na intenção de o adorar, de amá-lo e de declarar que Ele é Pai em nossas vidas, nós esperamos algo em troca. Nós sabemos que o Pai não nos deixará sentindo dores. É por isso que a nossa alma interesseira faz questão de estar juntinho dEle. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. No fundo, mesmo declarando que não é esta a nossa intenção, nós esperamos o alívio de alguma dor quando nos aproximamos do Pai. Eu quero ler contigo o primeiro capítulo do livro de 1 Samuel. Essa palavra está construindo algo dentro de mim, está construindo um tempo novo na família Betel, desde o início do mês passado. E hoje é o primeiro dia do mês de maio, o 5º mês do ano das grandezas. E nós estamos vivendo um tempo novo. Então nós precisamos muito estar enraizados na essência da palavra. Nós precisamos estar conectados ao Pai, como nunca, queridos, porque é um propósito muito poderoso. O Pai está quebrando toda a esterilidade de nossas vidas. Se você concorda e recebe isso, diga amém. Amém. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Havia certo homem de Ramataim, zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres e se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ófines e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor.
No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Nós vamos falar de dor. Vamos ouvir um pouco a respeito dessa dor, porque quando nós entendemos o propósito pelo qual sentimos a dor, queridos, ela se torna suportável. As dores nos levam a desistir. Quantas vezes você já parou um projeto que quando você iniciou, você estava decidido a ir até o fim? Quantas vezes você fez um plano de fazer uma faculdade, de fazer um curso profissional, de aprender uma outra língua, um projeto de abrir uma célula, de ganhar uma vida para Jesus, de ser discípulo, de começar a ler a Bíblia? Quantos aqui proporam, eu vou ler a Bíblia esse ano de capa a capa, mas na primeira dor parou? A dor, querido, ela tem propósito. E falar de dor e não citar Ana seria algo um pouco sem sentido. Porque embora nós tenhamos aqui na Bíblia vários personagens que sofreram muito, padeceram de dores, principalmente dores por filhos, nós poderíamos escolher aqui várias outras mulheres. Mas é claro que existe outras mulheres que sofreram dores e dores horríveis, mas Ana se identifica conosco, porque mês passado, na verdade o mês de março, eu tive a oportunidade de estar em Siló, lá em Israel, e eu chorei por uma dor causada pelo propósito de Deus na minha vida, exatamente onde essas palavras que acabamos de ler foram escritas. Eu estive em Siló e eu chorei com um propósito, senti uma dor e fiz a mesma coisa que Ana fez. Nós choramos, eu chorei por filhos. Nós poderíamos falar aqui de outras mães, como Maria, a mulher cheia de graça, a virgem, que o pai escolheu e gerou no ventre dela um filho, e esse filho foi escolhido pelo Pai como Messias, como Cristo, para redimir a humanidade e torná-los filhos. Já parou para pensar, querido, qual foi a dor dessa mulher, de Maria, ao ver seu filho sendo flagelado ali na via dolorosa? Ao ver o seu filho que ela viu nascer ali desde o início, que no ato do seu nascimento teve que improvisar ali o berço em uma manjedoura. E só para efeito de informação, queridos, a manjedoura não era um caixote de madeira com palha. A manjedoura era um coxo feito com pedra. Naquela época se trabalhava muito a pedra. Há uma pedra lá em Israel que é facilmente trabalhada. Então, para você que ainda está com a tua mente no presépio do Natal, que Roma empurrou goela abaixo, remove aquela imagem de um caixotezinho de madeira. É uma grande pedra com palhas, e que não eram para ser o colchão de Jesus, o Filho de Deus, mas era para ser alimento de animais, como bois e vacas. Quem entende isso, diga amém. Já parou para pensar que Maria sofreu muito quando viu Jesus, mesmo sabendo que era o Filho de Deus e que precisava passar por aquilo, mas ela vê o seu filho sendo pregado em um madeiro, uma madeira que era somente para malditos, para os piores bandidos, e ela sabia que o seu filho era inocente e não merecia aquele flagelo? Já parou para pensar como foi a dor dessa mulher? Nós temos várias outras mulheres. A Bíblia fala de uma viúva que foi até o profeta, sofrendo, angustiada, porque os seus filhos estavam prestes a ser vendidos como escravos, para saldar uma dívida que o seu marido havia deixado. Aquela mulher correu ao profeta desesperada, porque os seus filhos estavam prestes a serem levados como escravos por conta de dinheiro. Para pensar.
Que dor aquela mãe sentiu naquele instante. Outra mulher citada na Bíblia, uma viúva de Naim. Já não bastasse a dor de ser viúva, ela estava perdendo também o seu filho. E a Bíblia fala que o velório, o cortejo estava saindo quando Jesus entrava naquela cidade. Para pensar a dor daquela mulher, viúva de seu esposo, e agora também sem ninguém, porque o seu único filho estava morto e ela estava prestes a sepultá-lo. Imagina a dor que essa mulher sentiu até se encontrar com Jesus Cristo. E nós sabemos que a Bíblia fala que Jesus tocou na esquife daquele caixão e aquele jovem voltou à vida. Imagina a dor e a alegria que aquela mãe sentiu. Outras mulheres, como Noemi, que morava com seu esposo Elimeleque na cidade de Belém, e por causa da fome tiveram que sair da sua nação e peregrinar em outras terras. Foram parar na terra dos Moabitas. E lá houve fome, houve tragédia, desgraça, e Noemi perdeu seu marido e seus 2 filhos. Lhe restou somente como companheira as suas noras. Queridos, imagine a dor que essa mãe sentiu. Vocês estão imaginando a dor? E outra mãe, essa aqui é de cortar o coração. 2 Reis 2, 28 e 29 fala que teve uma mãe que por causa da fome sugeriu a outra: vamos comer o teu filho cozinhado hoje, e amanhã comeremos o meu para não morrermos de fome. Dá para você imaginar o tamanho dessa dor, o tamanho do desespero? Querido, eu estou falando dessa dor para que você comece a pensar um pouco. Que filho sempre vai gerar dor. Tem filho aqui? Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala: você é filho da dor. Você não é filho da dor porque você vai gerar dor em seus pais, porque você vai morrer prematuramente ou vai ser transformado no prato do dia. Eu estou falando de dor e filhos, queridos, porque dor, quando está aliada a filhos, torna-se propósito do céu. Há um propósito, queridos. E Ana foi uma mulher de vida difícil, uma mulher de vida sofrida, de dores, mas dor com propósito estabelecido por Deus. Acabamos de ler que o próprio Deus a fez estéril. E como se não bastasse a dor da esterilidade que ela amagava em seu casamento, ela ainda era perseguida. Vamos ler um pouquinho mais. 1 Samuel 1,6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Tem alguém aqui sendo perseguido? Porque é crente? Porque fez um voto, fez um propósito com Deus? Tem? Bem-vindo ao reino. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Queridos, o próprio Deus fez Ana estéril. Ela sentia dores, ela era perseguida. E ela tinha um marido top, que o cara dava muito carinho, muita atenção. O cara dava para ela porções duplas, quando iam a Siló sacrificar o Senhor. Mesmo Ana não tendo filhos, essa porção que Eucana dava a Ana, queridos,
era a porção do sacrifício. Ele tirava a parte do sacrifício que é ao Senhor, e o que sobrava do animal ele repartia com as suas esposas. Então Penina tinha filhos, ele dava uma porção daquele animal, para que Penina comesse junto com seus filhos. E mesmo Ana sendo só, ele levava uma quantidade de carne ali, de alimento, de sustento, duas vezes mais. E ele amava muito Ana. Ele se preocupava, ele se compadecia. E ele era carinhoso. Olha o que ele falou: será se eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Esse marido queria suprir as necessidades da sua esposa. Ele fazia de tudo. Ana sabia do seu amor, do seu esforço, do seu desejo de torná-la feliz. Mas Ana tinha um sonho. Ela tinha um desejo. Foi por isso, querido, que ela não trocou o seu marido pelos seus filhos. Ana não trocou o marido por 10 filhos. Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Ela estava sonhando com um, era perseguida por não ter nenhum, e ele faz essa proposta: 10 filhos, abre mão e fica comigo. Quantas vezes você já recebeu essa proposta para abrir mão do teu sonho, só para pegar o que estava na mão? Sabe aquela história? Mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Nem sempre, queridos. Quando se trata de filhos, quando se trata de um sonho que tem propósito com o Pai, não aceite nem que seja algo melhor naquele momento. Você vai entender melhor à medida que você vai ouvindo aqui a respeito de Ana. Ana não se rendeu nem à dor, nem à esterilidade, muito menos às perseguições. Aqui em Siló, queridos, é um lugar muito especial, porque neste lugar houve uma quebra de esterilidade. Houve um casamento perfeito. A dor da mulher por um filho e a vontade do pai por um filho para ser o seu representante para aquela geração. O pai está fazendo neste lugar, neste culto essa noite, um ambiente, e ele está batizando esse ambiente como Siló. Ele quer ouvir o teu choro. Ele sabe da tua dor, ele sabe da tua perseguição, ele sabe da tua esterilidade, ele sabe da tua proposta, da tentação que está tentando te fazer romper a aliança que ele já começou a estabelecer contigo. É por isso que você está aqui hoje, queridos, porque no ambiente de Siló há um poder liberado para a quebra de esterilidade, para firmar aliança, mesmo em dores, com o propósito do céu. Se você entende e quer isso para a tua vida, diga amém. 1 Samuel 1,9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, presta atenção. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, Ana estava em Siló, mesmo comendo e bebendo, ela estava no lugar certo. Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Fala assim comigo: Ana estava em Siló. Ana, mesmo tendo comido e bebido, Ana se levantou. Todo mundo fala assim: Ana se levantou. Agora fala assim: Ana se posicionou. Então nós vamos, já que nós estamos em Siló, e você está aqui hoje comendo e bebendo da presença do Senhor, do pão da vida e da água da eternidade. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então nós vamos fazer como Ana, vamos nos posicionar. Então nós vamos repetir. Ao invés de falar Ana se posicionou, você vai falar o teu nome. Quem entendeu?
Nós vamos falar assim: Wagner se posicionou. Entendeu? Vamos lá. 1, 2 e... Para ensaio tá bom. Vamos fazer para abalar o inferno? 1, 2, 3 e... Diga aleluia. Hoje esterilidades estão sendo rompidas. Áreas da tua vida que estavam estéreis, querido, vai ser transformada no dia de hoje. Se você crê, diga amém. Quem está posicionado aí? Você acabou de declarar espiritualmente que está posicionado. Quem acredita nisso? Tem certeza que está posicionado? Então se prepare para chorar e sentir dor. Versículo 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Alma amargurada, cheia de dor, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: ó Senhor, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Presta atenção aqui. Ana estava em Siló. Ela se levantou, ela se posicionou, e com dor em sua alma, ela chorou ao Senhor, ela orou, ela transmitiu ao Pai, ela chorou por um filho, mas mais do que isso, ela fez um voto dividido em duas partes, queridos. Há muito poder em um voto, há muito poder em uma oferta ao Pai, ligada a um propósito. E quando há um casamento, queridos, da vontade do filho com a vontade do Pai lá no céu, o propósito se cumpre aqui na terra para o benefício de toda a geração ao seu redor. Ana fez um voto e disse: eu o entregarei para servir a ti na tua casa por toda a vida, e sobre sua cabeça e sua barba nunca serão cortados, nunca serão passados navalha. Ela fez um voto: se o pai lhe desse o seu sonho, um filho, ela o entregaria para servir a Deus na casa do Senhor, e ele seria um nazireu, ele seria um homem consagrado. Fala assim comigo: nazireu. Era um homem consagrado a Deus. E consagrado, queridos, quer dizer permanecer no altar. Ana consagrou o seu sonho, o seu filho, ali no momento do voto. Ela não só entregaria a Deus, mas ele não teria autorização para sair do seu propósito. Muitas vezes, queridos, nós queremos consagrar nossa vida a Deus, e na primeira oportunidade queremos tirá-la. Na primeira dor você foge da consagração que você fez. Que atire a primeira pedra quem nunca orou assim: Pai, faça da minha vida o que você quiser, a tua vontade, pode fazer comigo o que o Senhor deseja, a minha vida é para te servir. Você já orou assim? Não com essas palavras, como outras. Por exemplo: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu entrego essa minha causa nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família. Eu entrego o meu desejo a ti. Alguém já orou assim? Sim ou não? Se você ainda não orou, querido, ore. Consagra a tua vida ao Senhor. E quem não orou e fizer essa oração a partir de agora, a dor é maior ainda, porque ele vai ter certeza de uma coisa: que tudo que é consagrado ao Senhor deve ficar no altar. Porque o que é consagrado ao Senhor no altar é bênção, fora do altar torna-se maldição. O dízimo, por exemplo, é consagrado ao Senhor.
Você sabia disso? Olha assim para a pessoa que está do teu lado, faz aquela cara de acusação, faz aquela cara que você é fiel, que você é dizimista. Faz a cara, vai, acusa ele mesmo, assim, você sabia? Fala, eu estou vendo uns aqui com medo. Vamos ser libertos, querido. Você não quer viver o melhor de Deus? Então fala para a pessoa que está do teu lado, assim, você sabia que o dízimo deve ser consagrado ao Senhor? Sim ou não? O dízimo no altar do Senhor é bênção para a tua vida, mas a partir do momento que você pega o dízimo para pagar as tuas contas, você está amaldiçoando você e a tua casa. Isso não é meu não, queridos, não foi eu que inventei isso. Ou vocês acham que eu fui dizimista a vida inteira? Eu já roubei Deus. Eu já roubei Deus até os meus 28 anos de idade. Foi quando eu me converti ao Senhor. Então quem está falando para vocês aqui não é um hipócrita que nasceu no berço evangélico, não. Foi um pecador resgatado, gerado como filho no meio das dores. Mas eu aprendi esse princípio aqui nas Escrituras. E quando Ana fez um voto ao Senhor, que além de entregar o seu filho, ele seria um nazireu, ela estava dizendo, ele vai ser consagrado no altar. Fala assim comigo, Ana chorou. Fala assim, Ana chorou. Agora fala o teu nome e fala chorou. Fala aí. É isso mesmo, querido. Você vai ter que chorar hoje. Você vai ter que chorar hoje. Se você entende, diga amém. Mas posso falar uma coisa? Você vai chorar. Mas vai chorar no propósito e na razão correta. Você não vai chorar, queridos, de maneira errada. Hoje Deus vai acabar não só com a esterilidade, mas Ele vai romper com as lágrimas que estão caindo dos teus olhos com o propósito errado. Todo o choro da tua vida a partir de agora vai ser no propósito de Deus. Se você toma posse dessa palavra, diga amém, meu irmão. Celebra o Senhor, dá uma salva de palmas para o Espírito Santo. Aleluia. Ana chorou. Ana chorou. Mas não foi a dor que lhe provocou o choro. Não foi a dor da perseguição. Não foi a dor da esterilidade. Foi o sonho de gerar um filho. Ana não chorou por dores. Ana não chorou por vaidade. Ana não chorou pelo seu egoísmo. Ela chorou pelo propósito de Deus. Ela não chorou porque Deus havia feito ela estéril. Ela nem chorou por causa da perseguição de Penina. Ela não chorou pela dificuldade que ela enfrentava toda vez que ia a Siló. Porque todo ano, como está escrito na Bíblia, toda vez que eles iam para Siló sacrificar e adorar a Deus, uma data, uma festa que era para ser celebrada com alegria, porque afinal de contas você está indo para a casa do Senhor ter comunhão com Ele. Ana ia e sabia que aquilo ia marcar sua alma com amargura e angústia. Mas Ana entendeu que a dor em sua alma tinha um propósito. Tem pessoa que vem para a igreja, vê uma coisinha errada ali, vê uma coisinha errada ali, em vez de consertar, vai embora. Ah, porque eu vi o irmão falar isso. Filho, aqui é lugar de doente. Aqui é lugar de desgraçado se tornar filho, porque desgraçado quer dizer sem a graça. E quando você vem para a igreja, você entra na graça. Graça é favor imerecido. Graça é o que nos torna filho. Se for por nossos atos, nenhum de nós merece a graça. Então para de olhar para as coisas dos teus irmãos e começa a olhar para Jesus e para você mesmo. Para de rejeitar a graça. Para de desejar o juízo para o teu irmão e querer a graça só para você. Você vai ver mais defeito aqui na igreja do que dentro de uma balada, dentro de um bar, dentro de um prostíbulo. Você vai ver mais defeito dentro da igreja do que dentro do lugar de consumo de droga, dentro de uma casa de prostituição. Sabe por quê?
Porque quando você vem para a igreja, você vem com os olhos doentes, com os olhos cegos, e você só está acostumado a ver coisa errada. Então você logo associa: ver uma pessoa se prostituir na casa de prostituição é normal. Ver uma pessoa se drogar lá na boca de fumo é normal. Ver uma pessoa mentir e roubar outra lá no mundo é normal. Agora, ver aquele que roubava, está na casa de Deus querendo mudança, querido, não é normal para você? Entende uma coisa, é exatamente esse o propósito. Na casa de Deus não tem santo, tem filho que estava perdido e pela graça, pelo favor imerecido, está aqui para receber a cura. Cura é um processo, não é instantâneo. A única coisa que dura 3 minutos é miojo. E diga-se de passagem, o miojo está cumprindo propósito. Não é não, Reinaldão? Ganhamos uma vida outro dia comendo miojo. Meu irmão, não é assim não. Mesmo o miojo ali contribuindo para a gente trazer o Reinaldo para o reino. Levanta a mão aí, Reinaldo. Todo mundo ali, ó, aquele ali é o Reinaldo. Fomos comer miojo e na semana seguinte ele se batizou. Mesmo o miojo trazendo ele para a casa do pai rápido, ele ainda está no processo de cura, de tratamento. Sabe quanto tempo vai durar o processo dele? Posso falar? O mesmo tempo do teu, o mesmo tempo do meu. Eu estou em processo de tratamento, de cura. As minhas dores não são maiores do que a minha missão. E a minha missão é a mesma que a tua. Passar pelo processo e se tornar filho. Diga aleluia. Ana chorou pelo propósito de Deus. Ela chorou não pela dor, não pela perseguição, não porque ela viu de errado. Ela não deixou a perseguição marcar a sua ida na casa do pai. Ela deixou o propósito, o seu sonho, o desejo da sua alma, não a dor, marcar a sua história. Não meça a sua cura pela dor que ainda você sente. Pastor, eu ia para a igreja e eu fui para a igreja, me batizei, fui no encontro, comecei a frequentar a célula, eu fumava, eu bebia, eu me prostituía, e de vez em quando eu ainda sinto vontade. Bem-vindo ao reino, filho. Eu parei de fumar há 17 anos. De vez em quando ainda sinto o gosto da nicotina dentro da minha boca. Eu parei de beber há 15. De vez em quando eu passo na frente de um bar, dou aquela olhadinha lá para dentro e falo assim: não é para mim, mas que uma cervejinha gelada aqui podia resolver. Gente, estou abrindo meu coração, estou confessando meus pecados. Eu não vou beber, porque eu sei o mal que o álcool me fez. Eu sei o mal que a droga, que a prostituição, que o que estava lá no mundo me fez. Jesus me libertou, mas isso não quer dizer que eu vou me tornar intocável. Há uma linha, uma fronteira que separa a vida da morte. E sabe você onde você anda nessa linha, né? Nessa fronteira aí? Exatamente na divisa. Não, agora eu sou do reino, eu sou super crente. Eu não sinto desejo por nada de errado. Meu negócio é só a presença, aleluia. Já viu esses crentes? O querubim alado, que onde ele pisa fica a marca de óleo da santidade. Olha para a pessoa que está do teu lado, vê se ele se parece com um querubim desse. Tem uns irmãos que só faltam as asas. Você não. Vocês não. Foi o pessoal que não veio hoje. Quem entende? Querido, Ana chorou. Mas ela chorou com o propósito certo. Ela não deixou a sua dor tomar o lugar do propósito do seu choro. Posso fazer uma pergunta para você, meu irmão? Sim ou não? Sim. Qual foi a última vez que você chorou por um filho? Daí a família tem 8 filhos. Daí fala assim: pastor, já tenho muito filho. Eu não posso chorar mais pelo filho. Lá em casa não cabe mais. Minha irmã, não é desse filho que eu estou falando, não.
E nem do carro. Porque tem gente que acha que o carro é o filho. Eu já vi gente vir pedir oração para mim para comprar um carro. Já vi gente chorar por um carro. Já vi gente chorar por um emprego. Não é desse tipo de filho que eu estou falando não, queridos. Eu estou falando de um filho para o reino de Deus. Qual foi a última vez que você chorou para ganhar uma vida para o reino de Deus? Vou reformular a pergunta. Qual foi a última vez que você chorou por você mesmo para se tornar um filho de Deus? Eu não estou falando um crente não, estou falando para você chorar para virar um religioso. Eu estou falando para você falar: Pai, eu quero permanecer, não retira de mim a tua presença, nem me retira da tua presença, perdoa meus pecados. Já fez isso com lágrimas, com amargura, com dor na alma. Porque o propósito de toda dor, principalmente a de Maria, a de Jesus, a de todos os personagens da Bíblia, foi te fazer filho. Ou você acha mesmo que Deus te mandou o filho dele para aquela cruz só para te fazer uma pessoa próspera, rica e feliz e saudável? Quem entende isso fala misericórdia. Ana chorou, mas para gerar um filho para Deus. O que aconteceu aqui? Ana teve o filho, recebeu em suas mãos e depois fez o voto, ou fez o voto e depois recebeu o filho? Ana primeiro chorou, com toda a dor da sua alma, com toda a amargura, e fez um voto. Queridos, Ana orou de manhã, e já saiu dali com a sua bênção no mundo espiritual, e de noite ela recebeu o fruto da oração. Sabe por que Deus não está ouvindo a tua oração? Preciso falar? Você está chorando pela coisa errada. Não é choro que comove Deus. Não é a tua dor que comove o Pai. É o propósito. Para de chorar por coisa banal, por coisa supérflua. Para de chorar por aquilo que com o teu esforço, com a tua dedicação você conquista. Você acha mesmo, queridos, que você precisa ficar chorando para Deus para pagar aquela fatura do cartão? Posso dar um segredo para você? Pega aquela tesourona grande dentro da tua casa, o cartão, e ó, vai trabalhar, faz conta, anota no papel, paga as faturas, negocia com a administradora e começa a gastar só menos do que você ganha. Gasta mais do que ganha, vai só para entulhar dentro de casa. Compra um monte de bobagem, só porque está na moda ser consumista. Aí quando a fatura chega, começa a chorar. Eu conheço gente que desviou porque perdeu o emprego. Meu irmão, para de chorar diante de Deus por uma coisa que é só você se organizar, é só você se esforçar, você faz. O teu choro não comove o Pai, mas o propósito do teu coração, isso se comove. Ana chorou com propósito, Ana chorou, ela fez voto, ela sonhou e não abriu mão do seu sonho. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Esse mural aqui, mostra aí, Rodrigo, para sair na filmagem. Esse mural que está aqui na parede é os sonhos. A gente ora, a gente decreta. Eu tenho sonhos ali. Ou melhor, eu tenho um propósito ali. Ah, pastor, eu escrevi ali que quero algo que eu possa me esforçar e conquistar. Estou errado? Não, irmão. Não abre mão do teu sonho, não é isso que eu estou falando, para você deixar de sonhar com a tua faculdade, com o teu trabalho, com o teu carro, com a tua casa, com a tua esposa, com a cura. Não é isso que eu estou falando. Sonhe, deseje, trabalhe, até fale com Deus a respeito disso. Sonhe cada vez mais alto, com coisas grandes.
Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa começar a sonhar, a gerar filhos para Deus. Fala assim: a partir de hoje, eu vou começar a gerar filhos para o meu Pai. O primeiro deles, eu. Quem entende? Vamos falar de Ana e da sua dor, para você entender melhor. Você entrou aqui com esterilidade em um monte de áreas. Eu acredito que a maioria não veio aqui chorar a Deus hoje, para que Ele rompesse a esterilidade espiritual, para que a sua vida seja propósito nessa terra para gerar outros filhos para Deus. É claro que está cheio de pessoas aqui com causa. Mas no fundo, a maioria de nós quer que o papai supra as nossas necessidades. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não importa a área de esterilidade da tua vida. Se você começar a sonhar de acordo com o propósito de Deus, Ele não só vai alinhar você no seu propósito, Ele não só vai realizar o sonho dele através da tua vida, mas Ele vai começar a realizar teu sonho, desde esses pequenos, esses supérfluos. Deus vai cumprir as promessas na sua vida, e Ele não vai te deixar faltar nada. Se você recebe isso, diga amém. Amém. Por que Ana fez um voto? Porque ela sonhava com um filho. Um filho para entregar a Deus. E Deus veio sentido naquele propósito. E quando Ana fez isso, querido, ela não saiu dali feliz. Ela só trocou a dor. Responde para mim. Qual foi a maior dor que Ana enfrentou? Lembra que lá no início a gente trocou Ana por você? Qual foi a maior dor que você já enfrentou na vida? A dor da perca de um parente, de um amigo, de um emprego, a dor de uma acusação, de uma injustiça, a dor de um acidente, a dor de perseguições. Meu irmão, alinha teu sonho ao sonho de Deus e você vai começar a sentir dor por propósito. Será se a maior dor que Ana sentiu foi a dor da esterilidade? Ela queria ter um filho. Eu conheço pais que sonham em ter um filho. Isso é dor. Será que foi a dor da perseguição? Ana era perseguida. Por isso que eu perguntei: você está sendo perseguido? Queridos, quando eu era um cachaceiro que ficava na porta do bar com um copo de pinga na mão, ninguém me perseguia. O único que me perseguia era minha esposa, que passava lá e falava assim: ó, tô indo para a igreja, quando eu voltar já sabe. Daí os caras falavam: vai dar uma surra. Eu falei: não, ela vai jogar óleo na minha cabeça e vai orar em cima do cachaceiro bêbado dormindo lá em casa. Foi assim que a dor dela se tornou o propósito de vocês terem um pastor hoje. Ninguém me perseguia no bar. Pelo contrário, eu perseguia o povo de Deus. Então, dor da perseguição não foi a maior dor de Ana. Ah, pastor, foi a dor do parto. Será que foi a dor do parto? Deve doer, né? Cadê as mulheres que já deu luz a um filho aí? Dói? Sim ou não? Mesmo com parto cesariano, com toda a tecnologia que a medicina oferece hoje, um parto é sempre um parto, gente. Para você que está achando engraçadinho, que nunca viu nada, para esses marmanjão aí que fala: homem não sente dor do parto, mas vai ver o parto da mulher e desmaia. Tem uns cabra frouxo, né? Imagina se fosse para ele dar luz. O parto dói, gente. Eu sei que dói. Quando a minha esposa foi ganhar os bebês, eu que levei ela para o hospital. Eu que segurei na mão dela. Eu não vi o parto porque naquela época não era permitido.
Mas eu acreditei, principalmente que no parto da Sara dava para escutar o grito dela a 2 quilômetros. Então eu acho que essa dor do parto de Ana também mexeu com ela. Mas eu acho que não foi essa a maior dor que ela enfrentou. Sabe qual foi a dor? A dor da oferta. Você ainda não entendeu. O que dói mais, querido? A dor de gerar um filho ou entregar aquele filho como oferta? Todas essas dores fizeram parte da vida de Ana. Quer estabelecer um paralelo da vida de Ana com sua vida? Quantos filhos você já gerou para Deus? Quantos filhos você está pronto para ofertar no altar do Senhor? Quantos filhos você já gerou com choro, com lágrima, com oração e com jejum? Ah, pastor, eu nunca chorei para gerar um discípulo, mas eu estou de jejum para arrumar um emprego, para arrumar um namorado. Filho, essa dor aí vai te levar à frustração. Começa a sentir dor de verdade dentro do propósito de Deus. Mas todas essas dores que Ana sentiu aqui, queridos, ainda não foi a maior. Porque tinha uma dor que consumia a sua alma. E essa dor, querido, que atraiu a atenção de Deus. Mesmo fazendo voto, mesmo fazendo uma oferta, mesmo Deus conhecendo o coração de Ana e sabia das suas intenções, a dor que mais consumia Ana foi a dor de morrer e ser apagada da história. Olha para a pessoa que está do teu lado assim, faz aquela cara assim de, sabe, perseguidor assim, sabe, de dar um susto nela. Fala assim, ó, você nasceu com um propósito, com autoridade. Fala assim, você não nasceu só para existir e depois ser apagado. Quem entende? Pode aplaudir, querido. Ana tinha um propósito, e esse propósito chamou a atenção de Deus. Porque pela cultura da época, quando uma mulher nascia estéril, ele já considerava ela amaldiçoada por Deus. E quando aquela mulher morria sem gerar filhos, o seu nome era apagado da árvore genealógica da família. 3 gerações à frente, ninguém sabia da existência daquela mulher. Por quê? Porque ela não gerou filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus te escolheu para ser luz, para ser sal nessa geração, para ser filho, e você não vai ser apagado porque não gerou filhos. Hoje Deus vai romper com a esterilidade no teu coração, Ele vai derramar um bálsamo de cura, Ele vai colocar propósito no teu choro, porque as gerações vindouras, até Jesus voltar, vão conhecer você como aquele que gerou filhos para Deus, filhos para o reino de Deus. Toma posse, meu irmão. Toma posse. Ana sabia que se morresse sem gerar um filho, ela seria esquecida. E na genealogia de Eucana, o seu nome não iria aparecer. Só que Ana levou isso tão a sério, que ela entrou na genealogia do céu. Ela gerou Samuel em muitas dores, e o profeta Samuel foi a solução de Deus para aquela época. Fala assim comigo: filho das dores, propósito do Pai. Samuel foi levantado como juiz, governou a nação, julgou Israel. Muito eficiente, muito justo. Está escrito na tua Bíblia. Vou deixar para você a missão de ler tudo a respeito de Samuel. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel. Por quê? Primeiro, o povo, as 12 tribos de Israel, viviam em guerras internas.
Viviam no choro de cada um. E eles, volta e meia, além de sofrer as perseguições do inimigo, eles travavam guerra contra si. E no momento de descuido, naquele egoísmo de cada um, os filisteus invadiram Siló, tocaram fogo do tabernáculo, acabaram com 400, quase 400 anos, na verdade 369 anos do tabernáculo estabelecido naquele lugar. Destruíram tudo. Então, o filho da dor de Ana se tornou o tabernáculo ambulante para a nação de Israel. Então o povo começou a olhar para as nações vizinhas e falar: poxa, todo mundo tem um rei, só a gente que não tem. A gente tem aí o profeta, o sacerdote, o juiz Samuel, que é até legal, que até julga, mas nós queremos ser como os outros. Fala assim comigo: eu não quero ser como os outros. Se Deus está te fazendo diferente, meu irmão, aceita a diferença de Deus na tua vida. Escolheram Saul, só que Saul foi rejeitado por Deus por causa do seu pecado, por causa das suas ações, por causa das suas dores pessoais. Deus queria estabelecer o reino dele aqui no meio da terra, e Deus queria começar isso lá em Israel. Deus quer estabelecer o reino dele na tua casa, na tua família, em você. Então não pode ter uma mente dividida. Saul, ele tinha uma mente de tribo. Então quando ele assumiu o reinado, queridos, não adiantou, a sua mente era dividida. E o próprio Jesus fala que reino dividido não prospera. Quando Deus te trouxe para o reino dele, não é para você continuar aqui dentro com a divisão. Ah, porque eu sou da descendência de fulano, da descendência de ciclano. Não, meu irmão, aqui é tudo um reino. Não confunda a organização com mente tribal, com disputa interna, com o reino dividido. A organização, ela existe. Por isso que nós dividimos os discípulos e as descendências, para organizar, para poder a palavra chegar até você de uma maneira mais eficiente. Mas não é para você competir. Ah, no culto de domingo eu vou trabalhar para a gente levar mais discípulos para a igreja do que fulano. Meu irmão, tira essa mente de tribo de dentro de você. Nós nos unimos, nós nos organizamos, porque nós sabemos que quanto mais vidas dentro de um culto no domingo, é menos vidas na mão do inferno lá fora. Saul foi rejeitado porque tinha uma mente de tribo, e no seu lugar foi colocado Davi, e foi através de Davi, ungido pela mão do filho da dor de Ana, Samuel, que Deus conseguiu unir toda Israel em um reino. O filho da dor transformou uma nação inteira. Ele ungiu o rei, que conseguiu trazer o reino para cá. É por isso que Davi é conhecido como o homem que tem o coração segundo a vontade de Deus. 3.000 anos da sua história até hoje, Davi é reconhecido e conhecido no mundo inteiro. Filho da dor, gerado com propósito, muda a história de gerações atrás de gerações. Você é um filho da dor, você é um filho do propósito, com o propósito de gerar mais filhos. Se você recebe, diga amém. Amém. Só que nós só podemos fazer transformação, querido, sendo filhos. Fala assim: eu preciso ser filho. Me dão mais 5 minutos ou deixa para domingo que vem? Pode falar? Você passou o dia em casa descansando hoje, né? João capítulo 5, versículo 19. Fala assim: filho gera filho. Jesus lhe deu essa resposta. Você queria uma resposta? Então pega aí. Eu lhe digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz o filho também, porque o que o pai faz, o filho também faz. Sabe por que nós somos uma igreja, uma família que está estabelecida a paternidade? Porque o nosso pai,
através do seu Filho Jesus, está nos construindo, está nos edificando, e nós estamos buscando, mergulhando nas Escrituras, para entender a paternidade. Eu sou filho, eu permaneço, e eu vou chorar diante do Pai, para que a minha vida seja canal, para gerar outro filho também, para o mesmo reino que eu vou viver com Ele pela eternidade. O Pai te fez filho, porque Ele quer que você seja um representante do seu reino aqui na terra. O Pai quer que as pessoas vejam em você a marca do céu. O Pai quer que as pessoas vejam em você o reflexo de Cristo. Quem entende isso? Os filhos são os representantes do Pai. Ele nos ressuscitou dos mortos. Quem já ressuscitou do morto, diga amém. Com um propósito: gerar mais filhos. João capítulo 5, versículo 20. Pois o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz. Está preocupado como é que você vai pregar para aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus? Não se preocupa não, queridos. Você abre a boca e o Espírito Santo que convence. Mas só pode gerar através do Espírito Santo aquele que tem o Espírito Santo. O religioso, o que está fazendo por fardo, o que faz para chamar a atenção do homem, se frustra. Está sonhando o sonho pessoal. Deus não te chamou para te fazer, para construir um ministério pessoal. Deus te chamou para fazer parte do reino. Ele não te quer um líder tribal, Ele te quer um filho do reino. Se você entende, fala assim: é para mim. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer dar. Você já sonhou com alguma pessoa vindo para o culto com você? Sabe aquela pessoa que você ama e que se Jesus voltar ela vai para o inferno? Sabe ou não sabe? Quer ganhar ela? Quer fazer dela filho? É só confiar, meu irmão. O Espírito Santo em você faz isso acontecer. É só você crer, é só chorar no propósito de gerar mais filhos. Diga aleluia. É dessa maneira que você vai ser lembrado nas gerações futuras. Segunda-feira no discipulado eu falei a respeito da pessoa que me ganhou para Jesus. Ele está afastado dos caminhos do Senhor hoje, mas a vida dele está marcada no céu por minha causa. A existência dele não vai ser apagada, porque ele gerou filhos. Ele não gerou só eu, gerou outros. E da mesma forma que o Pai usou ele para trazer vida para mim, Deus vai usar eu e outros para trazer esse filho perdido de volta para casa. Então não é por nossa força, é pelo Espírito Santo do Pai. Diga amém. Foi para as grandezas que fomos chamados, foi para as grandezas que fomos feitos filhos. Você acha mesmo que o Pai vai te chamar de filho só para você ficar rico? Só para você ter sorte na vida? O Pai te fez filho, porque ser filho de Deus é a maior grandeza disponibilizada para a humanidade. Entende uma coisa? Você está sendo chamado para o projeto mais importante da humanidade. Pisar na Lua foi ou não foi um grande projeto, um grande passo para a humanidade? O astronauta lá disse: um pequeno passo para um homem, mas um grande passo, um salto para a humanidade. Quem já ouviu essa história? É um grande feito ou não? Sair da atmosfera da Terra e alcançar Marte, como os astronautas estão alcançando. Pelo menos as sondas da NASA estão alcançando. Isso aí, querido, não é o maior projeto da humanidade não, sair do planeta e pisar em outro planeta. O maior projeto da humanidade foi Deus sair do céu e pisar aqui na terra. E Ele fez isso para nos tornar filho. Ele fez isso para nos fazer filho, com propósito para as próximas gerações. Quem entende isso? João 14:12. Quer viver grandeza? Quem quer viver grandeza aí? Para de sonhar só os teus sonhos e começa a sonhar os sonhos de Deus. Sonha teus sonhos sim, mas deixa o sonho de Deus em primeiro lugar. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Quem está falando isso aqui é Jesus Cristo, meu irmão.
Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado em quem? Você é filho? O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. É só alinhar, meu irmão. É só alinhar o teu choro, é só alinhar a tua oração, é só alinhar o desejo do teu coração com o projeto do Pai. Deus nos deu um projeto chamado Eu e Mais 10. O eu é o primeiro filho que eu vou gerar. Quando eu decido sonhar o sonho que o Pai já sonhou antes mesmo do meu nascimento. Sabe qual é o sonho que Deus sonhou antes de você nascer? Contigo, chamando Ele de Pai. Ele sonhou você, Ele te chama de filho, Ele deixou você, mesmo naquela época que você chorava lá no pecado, Ele falou, eu não vou deixar ele morrer no inferno, eu vou trazê-lo para a luz. Você está aqui porque você vai brilhar a luz de Jesus pela eternidade. O Filho já te resgatou, o Filho já te fez filho. Mas nós precisamos dar continuidade, queridos. Como Ana, nós temos que olhar o nosso futuro para daqui 100 anos. E se Jesus voltar só daqui 500, 600, daqui 3, 4 mil anos? O tempo para Deus, querido, não é o mesmo para nós. Jesus há 2000 anos atrás falou, olha, vocês esperam aí que eu vou ali e já volto. 2000 anos já se passaram. Quanto tempo nós ainda temos? Nós só temos o tempo do processo de nossas vidas aqui na terra, para nos tornar filhos e gerar mais filhos. Mas lá no mundo espiritual, nos altos, no livro da vida, o nosso nome vai ecoar pela eternidade, através dos filhos. Não é através do dinheiro que você vai acumular na terra, não é pelas faculdades, pelo conhecimento, pela beleza do teu corpo, ou pela tua sabedoria. Sim, só por filhos, toda obra será testada e provada pelo fogo do céu, no grande dia, meu irmão. Não é por coisas dessa terra, mas por filhos gerados para o céu. Não tenha medo de sentir dores. Fica de pé em nome de Jesus. Não tenha medo de sentir dores. Essa é uma igreja, é uma família de propósito. É uma igreja que tem o propósito para gerar filhos. Filhos espirituais. Você já parou para pensar que você nasceu debaixo de tanta dor só para se tornar um Samuel para esta geração? Para levantar, para jogar óleo, para ungir, para levar esperança, para batizar pessoas nas águas e ver o céu descer sobre elas no Espírito Santo, só porque elas serão como o profeta Samuel, a projeção do céu de Deus aqui na terra, na vida de outras pessoas. Você já parou para pensar, queridos, que você é um projeto muito importante para o Pai lá no céu? Toda dor que você causou no processo do teu nascimento tem propósito. Para de sofrer pela essa dorzinha que você está sentindo agora. O Espírito Santo está te visitando aí agora onde você está. O Espírito Santo está removendo de você essa dor, meu irmão. O Espírito Santo está removendo a dor da esterilidade da tua vida. Se a tua dificuldade hoje é um emprego, é financeira, é o teu matrimônio, se a tua dor hoje está sendo por causa de perseguições, são nas tuas emoções que estão sendo abaladas, se a tua dor hoje, a angústia da tua alma, é porque você foi injustiçado, ou que você não sabe o que vai fazer amanhã, deixa eu te propor uma coisa. Jesus diz, vinde a mim como você está, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós que estáis cansado, que está sendo perseguido, que está sendo oprimido, vem, vem. Ele vai te aliviar hoje, porque Ele quer a tua vida nessa terra, exclusivamente para o propósito do Pai. O Filho nos faz filho, Ele remove nossas dores, porque Ele quer você inserido no propósito que Ele nos ordenou, fazer filhos, gerar discípulos para o reino de Deus. Hoje eu quero pedir para você, não chore
pelaquela pessoa que você está vendo sofrer. Não chore, queridos. Não chore pela falta do emprego, pela falta do dinheiro. Não chore pela doença. Não chore pela perseguição. E nem pelas tuas emoções abaladas. Não chore. Chore pelo filho que você ainda não se tornou. Fala assim: eu vou chorar agora pelo filho que eu ainda não sou. Porque depois que você chorar, com dor na alma, com angústia para se tornar filho, queridos, o bálsamo vem do céu. O sangue do filho está sobre nós. Chore para ser filho, porque depois que você se tornar filho, o teu choro vai ser por mais filhos.